Queremos nessa noite compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. Abra, por favor, sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Aleluia, Deus é bom. Joel, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Quem está comigo diz amém. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Pai, obrigado por esta palavra. Que o Senhor traga a sua revelação aos nossos corações nessa noite. Que ela possa tocar o coração da tua noiva. Que ela possa fazer aquilo que lhe apraz. Venha abrir os nossos entendimentos para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Purifica cada mente, cada coração que está ao alcance desta palavra, Senhor. Que ela seja internalizada dentro de nós e que ela possa produzir frutos e frutos que perseverem. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor vai nos dizer nesta noite. É o que nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero falar nessa noite sobre a igreja dos últimos dias, ou mais especificamente, a igreja do final dos últimos dias. Porque entende-se como últimos dias tudo aquilo que acontecerá desde a primeira volta de Cristo até a sua segunda volta. Nós estamos diante de um texto em que o profeta Joel, ele enxerga algo além dos seus dias. O profeta Joel, ele estava ali profetizando para o povo de Israel durante um período triste da história de Israel,
onde aquela terra estava sendo atacada por uma praga de gafanhotos. E aqueles gafanhotos estavam destruindo as plantações e causando uma crise de fome. Mas aí Joel começa a enxergar que viria algo mais terrível do que aquela praga de gafanhotos. E a pergunta que nós fazemos diante desse texto é: será que tudo aquilo que está registrado nesse capítulo 2 de Joel já se cumpriu? Porque alguns acreditam que sim, que essa profecia já se cumpriu. Como será a igreja de Cristo Jesus no final dos últimos dias? Alguns acreditam que será uma igreja fria, uma igreja apática, uma igreja neutra como a igreja de Laodiceia. Será que a igreja dos últimos dias será apenas uma igreja triste e sofrida? Mateus 24:12 vai nos dizer que de fato o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Não de todos. Assim, queridos, eu creio que no fim dos últimos dias nós teremos uma igreja extremamente refinada. Uma igreja extremamente seleta. Porque aqueles que são falsos cristãos não resistirão. Infelizmente, o que nós temos visto é que muitos cristãos têm negligenciado o papel e o ministério do Espírito Santo nesses dias. Vivemos na era presente, o ministério do Espírito Santo. Todos nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No Velho Testamento nós temos uma atuação maciça do Deus Pai, do Deus Criador. No início do Novo Testamento nós vemos agora a atuação do Deus Filho, Jesus Cristo, que desce sobre a terra. E após ressuscitar, ele diz: eu vou para os céus preparar a morada para vocês, preparar lugar para vocês, mas vai descer o Consolador, o Espírito Santo. Então nós percebemos um revezamento de papéis. O Deus Criador, o Deus Salvador e agora o Deus Consolador, o Espírito Santo. Eu creio, queridos, que a igreja que nós veremos nos últimos dias não será uma igreja apagada. Eu creio que a igreja que nós veremos nos últimos dias será como a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja perseguida, mas uma igreja que continuará a cumprir a sua missão cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero começar falando nessa noite que a igreja dos últimos dias suportará o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? O dia do Senhor, queridos, será um dia em que Deus vai ajustar tudo aquilo que está errado sobre a terra. No capítulo, a partir do versículo 1, Joel vai começar a anunciar o dia do Senhor. Ele vai dizer: toquem a trombeta em Sião, e dei o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam,
porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. E no versículo 11 ele vai dizer: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor, quem o poderá suportar? O profeta Joel diz claramente que esse dia, chamado dia do Senhor, será um dia muito grande e muito terrível. Será um dia de justiça, será um dia de ajuste de conduta, será um dia grande porque será um dia de uma longa duração, não será um dia de 24 horas como você conhece. Porque lá em 2 Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, o dia do Senhor será um dia amplo, que vai se iniciar 3 anos e meio antes da volta de Jesus Cristo, e vai terminar 1000 anos depois da volta de Jesus. Para ser mais claro, será um dia de aproximadamente 1003 anos e meio. Para os ímpios, os pecadores, sim, será de fato um dia terrível. Será um dia terrível. Mateus 24, 21 vai dizer: porque nesse tempo haverá uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. A ira de Deus vai se manifestar sobre a terra. Jesus vai voltar para estabelecer a sua justiça contra Satanás, contra o anticristo, contra o falso profeta e contra todos aqueles que receberem a marca e seguirem. O Apocalipse vai dizer que nesses dias 7 selos se abrirão, 7 trombetas tocarão, e 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. E Joel pergunta: quem poderá suportar este dia? E eu respondo para vocês: a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus, ela vai suportar. A igreja do Senhor Jesus será a única instituição que vai sobreviver em meio a todo o caos. Porque os remidos de Deus carregarão o seu selo, e o seu selo é o seu espírito. Portanto, não negligencie o selo de Deus que está sobre você. E aqueles que têm o selo de Deus serão conservados nesse momento de caos, nesse momento de grande tribulação. O Senhor vai dizer para a igreja: por isso também eu os guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Porque você guardou a palavra da minha perseverança. Para os ímpios será um dia terrível, mas para os justos será um dia de gozo, será um dia de paz, será um dia de estabelecimento da justiça de Deus. E no capítulo 2 de Joel, o Senhor vai começar a descrever para o profeta Joel aquilo que acontecerá nesses últimos dias. E a partir do versículo 18,
o Senhor vai estabelecer ou fazer as suas promessas, que eu creio que se cumprirão quando Jesus voltar. O Senhor vai dizer que Ele se compadecerá do seu povo. O Senhor vai dizer que nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. O Senhor vai dizer que removerá o invasor e subirá o seu mau cheiro e podridão. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Os pastos dos desertos reverdecerão, as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Ele nos dará as chuvas em justa medida, a temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Ele restituirá os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Teremos comida em abundância e louvaremos o nome do Senhor. Saberemos que o Senhor está no meio de nós e nunca mais seremos envergonhados. Essas promessas que o Senhor está fazendo aqui a partir do versículo 18 são promessas que se cumprirão depois que Jesus estabeleceu o seu reino. Mas antes disso, o Senhor começa a exortar o seu povo. O Senhor começa a conclamar o seu povo ao arrependimento. Portanto, eu já parto aqui para o segundo ponto, que a igreja do final dos últimos dias será uma igreja santa e consagrada. A partir do versículo 12, o Senhor vai começar a chamar o povo ao arrependimento. Porque, queridos, antes de qualquer avivamento acontecer sobre essa terra, antes a sua igreja precisa se corrigir e se consagrar. Antes do enchimento do Espírito Santo, é necessário haver um esvaziamento. Porque Deus não vai encher o vaso de todo jeito. Ele quer sim encher até transbordar. Mas antes do enchimento, é necessário colocar tudo de ruim que está por dentro para fora. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Queridos, o que está faltando nos dias de hoje é fome, é anseio pela presença de Deus. É isso que está faltando no meio da igreja. Eu vou contar uma ilustração bem simples para você entender isso. Imagine você, que depois que você está com o seu estômago completamente cheio, pode te oferecer a comida mais suculenta, você tenderá a recusar. É ou não é? Queridos, quando nós estamos com o nosso estômago cheio, nós não queremos comer nada. Você está entendendo o que Deus quer fazer? Ele quer te encher do Espírito dele, para que você não queira mais nada, para que você não tenha mais fome de nada deste mundo. Mas cadê a fome? Cadê a fome? Cadê o anseio pela presença de Deus? Portanto, antes do enchimento, é necessário esvaziamento. E aí o Senhor vai começar a dizer aquilo que precisa ser corrigido.
A partir do versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Queridos, está faltando conversão genuína. Tem muitas pessoas que dizem que são cristãos, mas é só da boca para fora. Estão rasgando as vestes, ou seja, estão tentando transparecer para alguém que são comprometidos ou que são cristãos, mas o coração não está entregue ao Senhor. Ele quer o teu coração. Um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Não adianta querer transparecer o exterior para as pessoas, se o teu coração não está entregue. Sabe por que muitas pessoas entram e saem da igreja? Porque não houve conversão genuína. Foi só da boca para fora, foi só emocionalismo. Porque quando a conversão é genuína, queridos, há mudança de postura. A gente rasga o nosso coração e mostra para Deus o que tem dentro. A gente é sincero com Ele. A gente não coloca uma máscara. E é por isso que eu digo que só vai restar aqueles que são de verdade. E Deus continua no versículo 15: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. O Senhor quer que a sua igreja tenha um estilo de vida no jejum. Não é só quando há uma convocação nacional. Não é só no dia que dá certo. Não é só no dia que você está cheio de problemas e precisa da bênção do Senhor. O Senhor quer que o jejum faça parte do teu estilo de vida como cristão. Eu não sei se você tem entendido. Nós temos o costume, pelo menos eu coloco, para que na sexta-feira, nos dias de culto de oração, toda a igreja faça um jejum. Eu não sei de fato quem está fazendo isso, mas o meu desejo era que isso se torne um estilo de vida no meio da sua igreja. Que não seja necessário uma convocação. Queridos, o jejum é tão importante que você nem imagina para a sua fé. Você não tem noção do quanto isso edifica o teu espírito. E ele continua no versículo 16: reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças que mamam no peito, ou seja, ninguém poderia ficar de fora. Crianças, velhos, jovens, todo mundo se consagrando, se santificando diante de Deus. E ele continua: que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que nesses últimos dias poderá coincidir de você estar na sua lua de mel, ou depois do seu casamento, e o Senhor está convocando: olha, saia o noivo dos seus aposentos. O Senhor está nos ensinando aqui, queridos, uma questão de prioridade no reino. Tem muitas pessoas que não estão priorizando o reino de Deus.
Eu não estou dizendo que você vai parar a sua vida, mas você precisa estabelecer prioridades. O Senhor está dizendo: olha, para aí, saia o noivo dos seus aposentos, porque tem coisa mais importante para fazer. Vamos nos consagrar, vamos buscar o reino. Os valores espirituais são sempre mais importantes do que os valores carnais. E ele continua aqui: os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: aonde está o Deus deles? O Senhor está convocando os seus ministros, os sacerdotes de Deus, para orarem. E não é uma oração comum, é uma oração com choro. É uma oração com brado, queridos. É uma oração fervorosa, é uma oração de intensidade. É uma oração que vai tocar o coração de Deus. Precisamos chorar mais na presença do Senhor. Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Ou há quanto tempo você não vai para o seu quarto e dobra o seu joelho? Antes do avivamento, antes do enchimento, tem que haver um esvaziamento. E depois disso, depois que a igreja se converter de verdade, ter um estilo de vida de cristão, buscar a santidade, priorizar o reino de Deus, orar com choro, aí sim virá o avivamento de Deus sobre a terra. E a igreja dos últimos dias experimentará um poderoso avivamento, algo que nunca existiu sobre a face dessa terra. Você acha que lá em Atos 2 o negócio foi bom, foi poderoso? Pois eu te digo que aquilo que está para vir vai ser em uma dimensão ainda maior. E o texto que nós lemos é a promessa de derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a humanidade. E acontecerá depois disso, depois de quê? Depois daquilo que ele falou lá no versículo 12 a 17, depois que a igreja se consertar. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, aleluia. Seus pequenos, seus filhos vão começar a profetizar sobre as ruas desta cidade. Glória a Deus. Os velhos vão começar a sonhar. Os velhos vão voltar a sonhar. Os jovens vão ter visões. Os jovens serão tomados de visões. E até sobre aqueles que trabalham para vocês, seus servos e servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Querido, você não tem noção da grandeza desse momento. O tempo do fim será marcado por um grande e poderoso avivamento do Espírito. E se Deus quer derramar sobre toda a humanidade, é porque Ele quer nos ver cheios do seu Espírito. Alguns acreditam que esse texto de Joel se cumpriu lá em Atos 2. Mas eu quero dizer para você que não se cumpriu completamente.
Em Atos 2, cumpriu-se a promessa de Jesus, quando ele diz lá no capítulo 1: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sobe e ele diz: assim como vocês estão vendo eu subindo, vocês vão ver eu descer. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão, em poucos dias, vocês serão revestidos de poder. Ou seja, o Filho subiu, o Espírito desceria. E Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou melhor, até a volta de Jesus. Então em Atos 2 há o cumprimento daquilo que Jesus disse em Atos 1. E em Atos 2 também dá-se início ao cumprimento dessa promessa de Joel, capítulo 2, 28 e 29. Perceba que Joel diz: derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, ou algumas traduções dizem sobre toda a carne. Mas no dia de Pentecostes haviam judeus naquele lugar. E eu entendo que não representam toda a carne nem toda a humanidade. Desse dia de Pentecostes, outras pessoas recebiam o Espírito Santo pela imposição de mão dos seus apóstolos. Ou seja, o despertar da promessa de Joel começou em Atos 2, mas ela não errou. Em Atos 2 não aconteceu prodígio sobre os céus. No versículo 30 e 31 diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu não entendo, queridos, porque alguns defendem que isso já se cumpriu. Talvez seja uma tentativa de nos desincentivar a buscar o poder do Espírito. Atos 2 foi apenas um aperitivo, foi apenas uma parcela do que Deus ainda vai fazer com a sua igreja. Nós vemos que em Atos 2 não aconteceu nenhum tipo de sinal sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas. Portanto, aquilo que Joel falou não se cumpriu na sua completude. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Aleluia. Interessante que esses sinais sobre a natureza, sobre o sol, sobre a lua e sobre as estrelas, é bastante parecido com aquilo que a gente estudou antes da volta de Jesus, lá em Mateus 24. Mateus 24. 41 vai dizer que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Olha, isso confirma tudo o que nós estamos dizendo, que essas coisas acontecerão nos últimos dias da igreja sobre a terra. Se você for ler o livro de Apocalipse, você vai encontrar esses sinais presentes: fogo, fumaça. E o versículo 31 especificamente, que diz que o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, se cumpre lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Ou seja, a promessa de Joel está viva, e ela vai acontecer ainda sobre a sua igreja na face da terra. Mas você deve estar se perguntando: por quê? Para que esse avivamento? Para quê? Para que Deus vai fazer isso?
mais uma vez, Ele vai se manifestar, Ele vai derramar o seu Espírito com grande intensidade sobre a sua igreja. Para que Deus vai fazer isso? Queridos, eu na minha concepção entendo que Deus vai derramar um avivamento sobre a sua igreja, para que ela manifeste o fruto do seu Espírito. O fruto do Espírito, aquele que vai aniquilar as obras da carne. Ei, sem relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos escravos de Satanás. Quem não anda em Espírito faz a vontade da sua carne. A igreja que vai adentrar a eternidade será uma igreja santa. A igreja não vai atingir. Você deve estar se perguntando: meu Deus, como que eu vou atingir esse nível de santidade? É tão difícil vencer o pecado. A gente sai por essas portas e já pensa mal de um irmão, já estamos pecando, já estamos falando besteira. É tão fácil pecar, mesmo que acidentalmente. Eu ficava me perguntando: meu Deus, como é que a igreja vai conseguir atingir um nível de santidade suficiente para ela subir para a glória? Porque a palavra de Deus é clara, queridos: sem santidade ninguém vê Deus. O negócio é estreito mesmo. Mas aí eu encontrei a resposta aqui. Através desse avivamento, desse enchimento do Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo de Deus vai nos permitir atingir um nível de santidade suficiente para nós entrarmos para a porta da eternidade. Um nível de santidade profundo tomará conta da igreja dos últimos dias. Esse avivamento é necessário para que a igreja possa acordar, tomar posse da autoridade que está sobre ela, dos dons espirituais que o Espírito Santo nos permite desempenhar na sua obra. E de fato, queridos, nós vamos tomar posse daquilo que Jesus diz lá em Mateus 10:8: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Aquele que crê em Jesus fará obras maiores do que ele fez. Isso só será possível mediante um poder do Espírito Santo, um avivamento genuíno sobre nós. Porque na nossa própria força nós não podemos nada. Mas por meio do Espírito Santo de Deus somos capazes de realizar prodígios e sinais para a glória dele. O Senhor vai nos revestir de um poderoso avivamento, para que nós possamos velozmente anunciar o seu evangelho. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. O Espírito Santo vai nos encher de um amor tão grande pelas vidas, pelas almas, queridos, que a gente vai querer sair aí pelas ruas da cidade, anunciando, apregoando o seu evangelho. Ei, se arrependa, porque ele virá. Deus quer nos encher de um poderoso avivamento, para que nós possamos resistir a todas as perseguições desses últimos dias. Porque nos últimos dias haverá uma intensa perseguição. O anticristo se levantará. O anticristo vai colocar a sua marca sobre os seguidores dele. E vai haver uma perseguição à igreja. Mas, queridos, esse avivamento vai nos preparar para resistir a toda e qualquer perseguição que se levantar contra a igreja do Senhor Jesus, de tal forma que essa igreja estará preparada o suficiente para morrer por Ele.
Você deve estar se perguntando: Senhor, será que eu terei coragem de morrer pelo Senhor? Na nossa própria humanidade, talvez não, queridos. Se alguém botar um revólver sobre a nossa cabeça e dizer: negue a Cristo ou morra, talvez muitos vão negar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se você estiver, queridos, tomado pelo Espírito de Deus, você não terá como preciosa a sua própria vida, e você estará preparado, assim como Paulo, assim como Estevão, assim como os mártires sobre essa terra. Combati o bom combate, guardei a carreira, encerrei a fé. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só tomará um tipo de decisão como esse quem estiver cheio do Espírito Santo. Portanto, eu creio que a igreja dos últimos dias, ela será muito parecida com a igreja de Atos dos Apóstolos. E qual a imagem que se tem da igreja de Atos dos Apóstolos? Uma igreja perseguida pelo Estado e pelo sistema religioso. Os seus apóstolos eram presos por pregar em nome do Senhor Jesus. Eram presos por operar milagres. Eram presos por libertar em nome do Senhor Jesus, por expulsarem demônios. Alguns foram mortos ao fio da espada, outros apedrejados, perseguidos pelo sistema religioso e pelo Estado. Em Atos dos Apóstolos nós temos também uma igreja que ora bastante, que ora muito. Em Atos dos Apóstolos nós temos uma igreja que evangeliza muito. Em Atos dos Apóstolos nós temos uma igreja que realiza milagres, curas, ressurreições, onde o Espírito agia de tal forma que ele arrebatava os seus servos, tirava de um lugar e colocava em outro. Eu creio que nós vamos viver esses momentos de novo. Cremos que nós teremos pregações inspiradas pelo Espírito Santo, igualmente aquela pregação de Pedro, onde 3.000 almas se renderam ao Senhor. Uma igreja que forjou apóstolos de verdade, assim como Estevão, assim como Paulo, homens cheios do poder do Espírito Santo de Deus e dispostos a morrer por Cristo. Portanto, queridos, eu não creio que a igreja do Senhor Jesus vai terminar os últimos dias assim como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja neutra, uma igreja que Cristo batia na porta e recusava abrir a porta para Cristo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não, eu creio que Cristo vem buscar uma igreja gloriosa, assim como nós lemos no início deste culto lá em Efésios capítulo 5, 25 e 27. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu creio que nós receberemos a vinda de Cristo em grande estilo, aleluia. E quer saber, depois disso, a glória só aumentará.
Depois disso, queridos, aí o nível vai ficar ainda melhor, porque nós vamos reinar com Cristo, e haverá um tempo de restauração. Cristo estabelecerá o seu reino sobre a terra, e quem estará do lado dele? A igreja em um corpo glorificado. E vai melhorar ainda mais, porque depois dos 1000 anos, a nova Jerusalém vai descer do céu. Queridos, você sabe o que é o trono de Deus entre nós? Você tem noção do nível de glória? Você tem noção do lugar que você estiver? Até o ar que você vai respirar vai estar cheio de glória. Você imagina o que é estar diante do Todo-Poderoso? É só glória. A glória só aumentará. O amor de muitos esfriará, mas não de todos. Você acha que o Espírito Santo não é poderoso o suficiente para levantar uma igreja gloriosa para Jesus? Se em 7 dias Ele criou tudo que existe, você acha que Ele não é poderoso o suficiente para levantar uma igreja gloriosa para Jesus? Deus está levantando uma igreja que esteja preparada para suportar as perseguições e, se necessário, morrer por Ele. Os decretos e proibições do Estado nos últimos dias não conseguirão parar a igreja gloriosa que marchará cada vez mais veloz para reinar com o Senhor Jesus. Eu vejo, querido, que nesses dias de pandemia, alguns infelizmente desceram o nível de espiritualidade. Mas sabe, Igreja Batista Memorial, o Senhor quer nos colocar de novo na rampa. O Senhor quer nos colocar de novo para subir a rampa, para começar a atingir novamente um nível de espiritualidade. Porque nós estávamos vivendo dias tremendos neste lugar, mas o amor de muitos infelizmente foi afetado. A fé de muitos foi afetada. Mas o Senhor quer nos colocar novamente no caminho. E se você estiver preparado, você vai começar a testemunhar aquilo que Deus vai fazer através de nós. Fique de pé em nome de Jesus.